avó revela abuso choqueante do marido durante o parto. Ana estava prestes a dar à luz. O dia esperado finalmente chegara e a sala de estar da casa da avó parecia fervilhar de expectativa. Os olhares dos familiares pousavam sobre ela, transbordando amor e ansiedade, mas no fundo daquele calor humano, um frio a envolvia, como um aviso sussurrado nas sombras. Enquanto ajeitava o travesseiro na poltrona, sua avó, uma mulher de olhos cansados e mãos trêmulas, pediu-a para se sentar mais perto. Ana precisa ouvir isso, disse a avó com uma voz que parecia arrastada pelo peso do tempo. O coração de Ana acelerou na fração de segundo em que seus olhos se encontraram. Algo naqueles olhos a fez temer pelo que viria a seguir. Uma tempestade prestes a desabar. O clima afetuoso da casa transformou-se em um campo de batalha de emoções. A avó começou a contar sua própria história, um conto de dor silenciada por décadas. Falou sobre o dia em que sua própria mãe nasceu, deslizando pelas palavras como se quisesse voltar no tempo apenas para evitar o que estava prestes a revelar. O olhar de Ana ficava cada vez mais fixo. Cada revelação desencadeando uma sensação de claustrofobia. O avô, um homem respeitado e amado, escondia um lado obscuro que não se encaixava na imagem perfeita construída ao longo dos anos. Ele me feriu, Ana. Eu não podia gritar. Era o meu marido. A avó sussurrou com a voz embargada. O impacto da confissão se espalhou pelo ambiente, como um eco de uma trovão distante. O chão parecia se mover sob os pés de Ana. A dor da sua avó reverberava dentro dela. Histórias de amor se desfaziam, revelando uma realidade sombria. Como poderia aquele homem, a figura que sempre parecia um pilar de força, ter sido responsável por tamanha dor? O ar ficou pesado enquanto Ana processava a avalanche de sentimentos. Confusão, raiva, compaixão. Ela olhou pela janela, onde o vento sussurrava como se tentasse esclarecer suas dúvidas. Poderia ela realmente confrontar seu avô? A busca por justiça poderia custar a paz que sua família tentava preservar? O olhar apenas cansado da avó não era mais um amparo, mas um reflexo de cicatrizes profundas, agudo como uma faca. Com o coração pulsando, Ana se viu numa encruzilhada. Cada respiração parecia carregar uma nova pergunta. E quando a voz de sua avó se apagou num súbito silêncio, Ana soube que a luta estava apenas começando. O medo se infiltrava em seus pensamentos como um veneno, levando-a a considerar a possibilidade de que o avô poderia ser muito pior do que imaginava. O futuro de seu bebê foge para longe, em um mar de incertezas. Ana sabia que precisava de coragem para enfrentar aquela verdade. Mas à medida que suas decisões se tornavam mais complexas, um pensamento persistente se transformou em um grito silencioso. Até onde ela iria para proteger seu filho? Naquele instante, enquanto o sol se punha, ela percebeu que a batalha que se avizinhava poderia desmantelar tudo a que ela havia se dedicado. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ana processava as palavras de sua avó, um silêncio pesado preenchia a sala. O coração dela pulsava forte, quase ecoando no ar teiço. Montanhas de emoções borbulhavam dentro dela, mas o momento estava para mudar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Um estrondo ressoou do lado de fora, interrompendo o clima elétrico do ambiente. Ana e sua avó trocaram olhares confusos. "O que foi isso?" a avó murmurou. Uma voz agora, um sussurro arrastado pela ansiedade. O avô, que estava em um canto da sala, se levantou abruptamente, se transformando de uma máscara de respeito para um semblante de pura agitação. Ele correu para a porta, mas hesitou, o olhar oscilando entre a saída e as duas mulheres à sua frente. "Parece um acidente", ele gritou, como se tentasse justificar sua repentina inquietação. Ana engoliu em seco. O sol estava se pondo, projetando sombras longas e escuras pela sala. A tensão aumentava a cada segundo. Então, um grito cortou o ar, um som de desespero, ecoando de fora. Ana sentiu o estômago revirar. O tempo parecia parar enquanto todos se viravam para a porta. "É melhor a gente vir", disse o avô. Mas a avó já tremeu a cabeça, com medo do que poderia estar acontecendo lá fora. A curiosidade e o medo dominaram Ana. O que poderia estar acontecendo? Ela decidiu que precisava saber. Com um passo hesitante, ela se levantou e se dirigiu à porta. A avó finalmente abriu, e uma brisa fria invadiu o ambiente, trazendo consigo um cheiro metálico e pesado. No final da rua, incêndios dançavam nas chamas. Sombras de pessoas se moviam em frenesi. Ao longe, um carro capotado e uma circulação de ambulâncias que piscavam luzes vermelhas. O coração de Ana afundou. Enquanto assistia, os pedaços de um quebra-cabeça confuso começaram a se encaixar. O susto tomou conta dela. A multidão em pânico se movia. E Ana não pôde evitar o impulso de vagar até lá. Os gritos se misturavam ao som de sirenes. Ao chegar mais perto, ela sentiu uma mão segurar seu braço. Era a avó. "Não, Ana, volte!" a mulher exclamou, mas palavras escorregaram da mente de Ana. Ela já estava lá, no centro do caos. E então ela viu um corpo estendido no chão, um homem ensanguentado. O rosto parecia familiar. Não poderia ser. O mundo de Ana girou. Seu coração parou. Era o seu avô, aquele que sempre tinha sido um símbolo de proteção e força, agora ali, jogado na rua como um fantasma de algo que não fazia sentido. Ao lado dele, a figura de uma mulher inesperada surgia, no meio do pulsar de pessoas em choque. Era amiga da família, com quem eles sempre tinham compartilhado refeições. Agora,
Ela estava ajoelhada, a expressão uma combinação de horror e arrependimento. Seus olhos encontraram os de Ana, e a verdade inconfundível se acendeu. Ana não sabia mais em quem confiar. Todas as verdades que ela tinha construído em torno do avô desmoronaram em frações de segundo. O que aquela mulher estava fazendo ali? O que tinha acontecido? O que mais estava escondido? As perguntas queimavam em sua mente e a confusão a envolvia como um cobertor sufocante. Ao olhar para os rostos ao seu redor, Ana percebeu que o passado não tinha mais como ser ignorado. Sombras de traições, segredos e dor pululavam na escuridão. E enquanto as sirenes se aproximavam, Ana soube que a batalha apenas começava. Seria capaz de enfrentar toda essa verdade? A família que ela tão certeiramente admirava agora parecia um jogo de dominós em colapso, prestes a desmoronar completamente. Ana estava paralisada. O coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. O corpo do avô, estirado no chão, parecia uma cena cruel de um pesadelo, e não a realidade que ela estava vivenciando. Ela sentiu a mão da avó apertar seu braço, como se pudesse ancorá-la em um mundo que estava desmoronando. Não, não, isso não pode estar acontecendo, murmurou a avó, os olhos marejados. O caos ao redor se intensificava. Sirenes uivavam, pessoas gritavam, mas para Ana tudo começava a desaparecer em um eco distante. Ela estava em choque. O fim da cruz. A terra embaixo. Absorvendo a imagem do homem que sempre considerou um herói, agora derrubado, com um sombrio mistério pairando sobre ele. Mas então, algo mais chamou sua atenção. A mulher que estava ao lado do avô, a amiga da família, começou a se levantar. Com um movimento rápido, ela olhou de um jeito que cortou como uma lâmina. Não era apenas desespero que preenchia seu olhar. Era algo mais. Um reconhecimento sombrio que refletia um segredo enterrado nas sombras. Ana, tomada pela confusão, precisou encarar a mulher. Por que você estava com ele? A voz de Ana saiu como um sussurro, mas carregava uma carga de acusação. A mulher hesitou, uma sombra de medo cruzando seu rosto. Mas antes que pudesse responder, uma nova explosão de gritos ecoou da multidão. A tensão no ar ficou ainda mais densa. Ele não deveria estar aqui. Ele devia estar com você. A mulher gritou, o desespero transbordando em suas palavras. Desculpe. E sem mais, ela começou a correr em direção a uma calçada lateral, desaparecendo entre os rostos apoiados pela confusão. Ana ficou ali, paralisada, enquanto a revelação pairava no ar. A figura do avô, com todo o seu orgulho e força, agora revelava um lado oculto que ela sequer poderia imaginar. O que não deveria ter acontecido? Que segredos ele escondia? Todos os anos de amor e respeito se desfazendo em frangalhos. O peso da descoberta começava a esmagá-la. Então, um homem da multidão, um desconhecido, começou a gritar. Ele era um monstro. Gritos de apoio e murmúrios de horror surgiram ao redor dele. Eu sabia, ele fez isso com minha irmã. O murmúrio parecia uma onda,
crescendo à medida que mais pessoas se uniam à discussão. O homem empurrou seu caminho pela multidão e, ao chegar mais perto, olhou para Ana, os olhos inflados de furor. Ele fez mal a muitos. Você não sabe quem ele realmente era. Ana estava atordoada. Um mundo que antes parecia claro, agora estava repleto de segredos obscuros. O avô, sempre o pilar de moralidade, agora se desenhava como um tormento escondido em seus próprios atos. A dúvida invadia sua mente. Quantas pibas mais eram ocultadas sob a fachada de benignidade? O grupo se aglomerou mais perto, um turbilhão de vozes elevadas. Algumas pessoas gesticulavam, outras choravam. Isso se tornava uma tempestade sem controle, e Ana, já tensa e inquieta, tinha certeza de que sua vida mudaria para sempre. E se ele não fosse o único? Uma voz ecoou em sua mente, como um raio. E se houvesse mais? As palavras da avó sobre o passado vieram à superfície, misturadas em uma onda de emoções. A história da avó, agora parecendo uma premonição. O pânico tomou conta de seu peito. O futuro que ela havia sonhado, a vida que esperava para seu filho, ameaçada. E enquanto a multidão continuava a se agitar, ela percebeu que tudo aquilo era apenas o começo. O que mais ela descobriria? Qual era a verdadeira extensão das mentiras? Ana olhou para a cena caótica e, em meio à confusão, um pensamento cortante a atingiu. O avô estava caído, mas talvez a dor dele não fosse a única. E se cada membro da família tivesse suas próprias cicatrizes, segredos escondidos sob a pele? Com um nó na garganta e um novo peso na alma, Ana soube que a batalha era maior do que ela pensava. Afinal, quem ela poderia confiar agora? Ana estava paralisada, o mundo ao seu redor girando em um redemoinho de desespero e confusão. Aquela cena diante dela, o corpo do avô, a mulher misteriosa, tudo parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. O tumulto na multidão crescia e ela mal conseguia respirar. O que aconteceu com ele? Uma voz surgia da multidão. Ele mereceu isso. A cada segundo, mais pessoas se aglomeravam. O clima mudava de medo para algo mais agressivo, algo que Ana não podia entender. As palavras flutuavam, vazias, mas provocativas. Então, no meio do caos, um homem que parecia familiar empurrou o caminho entre os corpos. Era o irmão da avó, alguém que Ana pouco conhecia, mas cujos olhos trêmulos agora estavam fixos no avô caído no chão. Não, não pode ser. O tom dele era quase de súplica, mas Ana não conseguia entender qual era a tua ligação com tudo aquilo. Você, o homem gritou, apontando para a mulher que estava ao lado do corpo. O que você fez? A multidão se virou, os olhares se intensificaram. E Ana sentiu que poderia ficar sem ar. A mulher já começava a se afastar, mas ele a segurou pelo braço. Você sabia o que ele fazia. Ana não conseguia processar. Cada palavra lançada era como um golpe, e a confusão só aumentava. O homem estava prestes a explicar quando sobressaltou-se. Ele não é quem você pensa, berrava em desespero. E você não é só uma vítima. A mulher ficou pálida.
a expressão de horror preenchendo seu rosto. Ana sentiu que algo quebrava dentro dela, um clamor silencioso, um eco de memórias. O que estava acontecendo? A multidão se tornava cada vez mais caótica. Os gritos se transformavam em murmúrios ansiosos, gente trocando olhares. Ana podia ver que muitos conheciam o avô. Muitos tiveram momentos bons ao lado dele. Mas agora, tudo isso parecia suspeito. E quando menos esperava, uma pessoa destacou-se na multidão. Uma figura inesperada. Sua mãe. Ela havia chegado, o rosto contorcido em dor e confusão. Ao ver a cena, os olhos dela se arregalaram e ela correu em direção a Ana. O que está acontecendo, filha? O que houve com o seu avô? Ana ainda estava em choque. Não sei. Ele estava... Não é quem achamos que é. Sua mente girava e as palavras saíam desordenadas. A mulher, eles, o irmão da avó. Ele gritou. A mãe olhou para a mulher que estava com o avô, enquanto a confusão aumentava. Você sabe quem ela é, Ana? É uma ex-nora. A revelação caiu como uma bomba e a multidão parou por um instante, só ouvindo o silêncio. Absorvendo o que ouvira, a mulher palpitou, um lampejo de reconhecimento passando por sua face. Mas ela não conseguiu se defender. Todos se voltaram para ela. O que você fez de verdade? A voz de Ana estava mais firme agora. Ela precisava de respostas. Precisava entender por que tudo aquilo acontecia. O que você e meu avô escondiam? Os olhares se tornaram acusatórios, as vozes baixas e nervosas. O irmão da avó começou a se aproximar. Ele tinha um lado obscuro e você nunca soube, Ana. Ninguém soube. O choque repleto de dor e confusão fez o coração de Ana acelerar. Ele não era assim. As palavras saíram como um sussurro. Ele sempre foi bom. Isso não pode ser verdade. Sua mente se debatendo contra cada revelação. Mas antes que pudesse processar mais, uma sirene mais alta interrompeu, trazendo a realidade de volta com força. Pânico surgiu na multidão e, no calor do momento, alguém gritou: "Ah! Polícia! Eles estão chegando!" Ana viu que a verdade estava à espreita, o mistério prestes a se desenrolar. E as consequências disso poderiam ser devastadoras. O que mais estava escondido? Ao mesmo tempo que ele caía, seu avô e sua família desmoronavam, revelando um labirinto de segredos e mentiras. E no fundo, o medo crescente se formou. Seria ela capaz de encarar tudo isso? Ana estava paralisada, o mundo ao seu redor girando em um redemoinho de desespero e confusão. Aquela cena diante dela, o corpo do avô, a mulher misteriosa, tudo parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. O tumulto na multidão crescia e ela mal conseguia respirar. O que aconteceu com ele? Uma voz surgia da multidão. Ele mereceu isso. A cada segundo, mais pessoas se aglomeravam. O clima mudava de medo para algo mais agressivo, algo que Ana não podia entender. As palavras flutuavam, vazias, mas provocativas. Então, no meio do caos, um homem que parecia familiar
empurrou caminho entre os corpos. Era o irmão da avó, alguém que Ana pouco conhecia, mas cujos olhos trêmulos agora estavam fixos no avô caído no chão. Não, não pode ser. O tom dele era quase de súplica, mas Ana não conseguia entender qual era a sua ligação com tudo aquilo. Você, o homem gritou, apontando para a mulher que estava ao lado do corpo. O que você fez? A multidão se virou, os olhares se intensificaram e Ana sentiu que poderia ficar sem ar. A mulher já começava a se afastar, mas ele a segurou pelo braço. Você sabia o que ele fazia! Uma tensão elétrica pairou no ar, enquanto Ana tentava digerir tudo. Qual era o segredo escondido? A mulher, agora pálida, tinha os olhos arregalados de medo e um semblante que implorava por compreensão. Eu não aguentava mais, ele me forçou. Eu não pude. Mas antes que ela pudesse terminar, um som explosivo ecoou na esquina da rua. Um carro da polícia tomou o espaço, sirenes uivando, como se um nariz largo estivesse na casa, pronto para fazer um tumulto maior. Horas pareciam passar em segundos enquanto o caos se desenrolava. Um policial pulou do veículo, a expressão firme. Todo mundo para trás! Ele começou a afastar a multidão que, por um momento, hesitou, intrigada. Ana, por outro lado, não se movimentava. Aquela cena não poderia ser real. Não poderia. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou novamente. Outra pessoa emergiu da multidão, um jovem, com uma jaqueta grossa e uma cicatriz saliente na bochecha. Ele parecia mais agitado que qualquer um. Oi, Ana! Ele gritou, e Ana ficou paralisada. Era Paulo, o amigo de infância. Você precisa ouvir isso. A multidão murmurou, e mesmo os policiais fizeram uma pausa. O que você está fazendo aqui? Ana indagou, confusa, enquanto o coração dela acelerava. Eu vi o que aconteceu. O avô estava em um encontro. Ele estava com a mulher da frente. De vocês. Mas isso não é tudo. Ele não estava sozinho. Ele estava sendo ameaçado. Aquelas palavras cortaram uma tensão silenciosa como um raio. A mulher, ela estava com outro homem. Um homem que você nunca veria, mas eu sei quem é. Ana ficou atônita. Que homem? Como ele sabia de tudo isso? Paulo olhou para a avó de Ana, que estava em choque total, antes de finalizar. Ele era um traficante. Estava envolvido em algo grande, Ana. O avô, ele não era apenas quem você pensava. O mezanino de emoções dentro de Ana desmoronou. A imagem do avô, sempre paternal, agora pintada com cores muito mais sombrias. Ele estava envolvido em algo criminoso. Mas por quê? Ele também estava se machucando a si. Mesmo, a discussão na multidão se intensificou. As pessoas questionavam, murmuravam entre si incrédulas. Uma onda de vozes subia e descia. Ana, no entanto, estava congelada. Mini flashes de memórias vieram à tona. Os sorrisos, as risadas em família, os abraços. Tudo começava a escorregar pelo buraco negro das revelações. Num piscar de olhos, tudo o que ela acreditava se partiu ao meio. O avô, um traficante? E o que isso significava para sua família? Enquanto o
peso das palavras de Paulo a envolvia, a mulher, ainda se contorcendo de medo, finalmente disse: Ele estava me ameaçando por causa de algo que eu sabia. Ele fazia coisas horríveis e eu não queria ver-me assim. Aquela confissão encheu o ar de um silêncio pesado. O homem que Ana respeitava pode ser responsável por coisas abomináveis. O chão sob seus pés parecia ceder, e seus próximos passos haviam se tornado nebulosos. Como poderia ela confiar no passado? E com aquilo de pé, a sirene policial soava como um sino do juízo final. Num último ato desesperado, Ana olhou profundamente nos olhos de Paulo, buscando nele uma resposta que todos precisavam. Mas a realidade era muito mais assustadora do que qualquer resposta. "O que mais você sabe?" ela perguntou, o peso da palavra mais ecoando no ar pesado. Enquanto todos esperavam a resposta, um grito entrelaçou o barulho. Era a avó, agora desmoronando em lágrimas. "O que você está fazendo aqui, Paulo? O que você sabe?" E com a pergunta lançada no ar, Ana soube que o turbilhão acabara de começar. Será que o avô era apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior? E o que mais estava escondido sob a superfície tranquila de sua vida familiar? Ana estava paralisada, o mundo ao seu redor girando em um redemoinho de desespero e confusão. A mulher ao lado do corpo do avô, a amiga da família, parecia estar prestes a desmoronar também. "Você não sabe!" gritou ela desesperadamente, puxando o braço livre, como se quisesse se afastar dos olhares puxados pela multidão. Ele estava envolvido com pessoas perigosas. Vivia uma mentira. As palavras cortaram o ar e Ana sentiu um aperto no peito. O que mais ela não sabia? Como poderia ter estado tão próxima de um homem que possuía segredos tão sombrios? Uma onda de dor a empurrava para baixo. "Por que você não contou antes?" Ana vociferou, desafiando a mulher que agora parecia pequena naquele caos todo. A multidão estava agitada e os murmúrios cresciam, cada um deles se alimentando da confusão e da urgência da situação. "Porque eu tinha medo", a mulher respondeu, a voz quebrada. "Ele me ameaçou. Ele disse que..." A frase ficou presa na garganta dela, como se um bloqueio invisível a impedisse de revelar o que realmente estava por trás daquelas verdades. Mas antes que pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. Um estalido ecoou pela multidão. Um disparo. O tempo parou. As pessoas gritaram e um frio cortante tomou conta do ambiente. Ana congelou. Um grito feminino estridente cortou o ar, e quando ela voltou a olhar, a visão do avô ao chão a fez perder o fôlego. Ele não poderia estar ali, ferido e exposto, e a visão de algo tão macabro tornou tudo ainda mais insuportável. As pessoas começaram a se agitar, tentando entender de onde viera o tiro. A mulher, antes tão temerosa, agora parecia estar em um colapso total. Ele não sabia de nada! Ela gritava, e Ana não compreendia o porquê da agonia dela. O pano de fundo virou um mar de confusão e medo. Mas por trás disso havia algo mais. Uma figura emergiu das sombras.
Era um homem alto, uma expressão de raiva contida, seus olhos fundos e escuros como um abismo. Ele se aproximou da mulher, sem se importar que todos o olhassem. Você tinha que ficar calada. Você arruinou tudo. Sua voz baixa estava carregada de veneno e promessas. Ele tinha o ar de alguém que não se importava com nada além de proteger seus próprios interesses. Ana sentiu seu coração acelerar de novo. "Quem é você?" perguntou, tentando enfrentar o desconhecido que se intrometia na história familiar, levando-a a um labirinto de mentiras. Ele não respondeu, apenas lançou um olhar fulminante para a amiga da família. Mas Ana não desligava os olhos dele. Havia algo ali, um desespero profundo, um fio de conexão entre todos eles. E então, em um movimento rápido, o homem tirou algo do bolso. "Se você trouxer a polícia aqui, eu vou acabar com todos vocês", ele gritou, sua voz ecoando na multidão como um trovão. E naquele momento, Ana não tinha certeza do que era mais aterrador: o corpo caído do avô ou a cena em que estava prestes a se desdobrar. Outra voz na multidão gritou em protesto: "Você não pode fazer isso!" E antes que alguém pudesse reagir, outro tiro ecoou e a mulher caiu de joelhos. O que estava acontecendo ali, no meio daquele pesadelo? Ana percebeu que a verdade que ela buscara estava prestes a se transformar em uma armadilha mortal. Segredos podiam vir à tona, mas não sem um custo. O discurso de Paulo, as verdades ocultas da avó, a raiva explosiva do homem. Tudo isso agora estava entrelaçado em um jogo perigoso. E enquanto o caos se desenrolava, uma certeza tomava forma em sua mente. A batalha pela verdade teria um preço muito mais alto do que ela jamais imaginara. Enquanto as sirenes se aproximavam, Ana recuou, com o coração disparado. O passado, as mentiras, as traições, tudo começava a se conectar de uma forma que poderia causar a ruína de sua família. E naquele momento, a pergunta ressoava mais alta do que nunca: até onde ela poderia ir para descobrir a verdade? Ana estava paralisada. O mundo ao seu redor girando em um redemoinho de desespero e confusão. A mulher ao lado do corpo do avô, a amiga da família, parecia estar prestes a desmoronar também. "Você não sabe", gritou ela, desesperadamente, puxando o braço livre como se quisesse se afastar dos olhares puxados pela multidão. Ele estava envolvido com pessoas perigosas. Vivia uma mentira. As palavras cortaram o ar e Ana sentiu um aperto no peito. O que mais ela não sabia? Como poderia ter estado tão próxima de um homem que possuía segredos tão sombrios? O pensamento a esmagava, como se uma onda de dor a empurrasse para baixo. "Por que você não contou antes?" Ana vociferou, desafiando a mulher, que agora parecia pequena naquele caos todo. A multidão estava agitada e os murmúrios cresciam, cada um deles se alimentando da confusão e da urgência da situação. "Porque eu tinha medo", a mulher respondeu, a voz quebrada. "Ele me ameaçou. Ele disse que..." A frase ficou presa na garganta dela.
como se um bloqueio invisível a impedisse de revelar o que realmente estava por trás daquelas verdades. Mas antes que pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. Um estalido ecoou pela multidão. Um disparo. O tempo parou. As pessoas gritaram e um frio cortante tomou conta do ambiente. Ana congelou. Um grito feminino estridente cortou o ar. E quando ela voltou a olhar, a visão do avô ao chão a fez perder o fôlego. Ele não poderia estar ali, ferido e exposto. E a visão de algo tão macabro tornou tudo ainda mais insuportável. As pessoas começaram a se agitar, tentando entender de onde viera o tiro. A mulher, antes tão temerosa, agora parecia estar em colapso total. Ele não sabia! Ele não sabia de nada! Ela gritava, e Ana não compreendia o porquê da agonia dela. E pano de fundo virou um mar de confusão e medo. Mas por trás disso havia algo mais. Uma figura emergiu das sombras. Era um homem alto, com uma expressão de raiva contida, seus olhos fundos e escuros como um abismo. Ele se aproximou da mulher, sem se importar. Que todos o olhassem. Você tinha que ficar calada. Você arruinou tudo. Sua voz baixa estava carregada de veneno e promessas. Ele tinha o ar de alguém que não se importava com nada além de proteger seus próprios interesses. Ana sentiu seu coração acelerar de novo. Quem é você? Perguntou, tentando enfrentar o desconhecido que se intrometia na história familiar, levando-a a um labirinto de mentiras. Ele não respondeu, apenas lançou um olhar fulminante. Gritou, sua voz ecoando na multidão como um trovão. E naquele momento, Ana não tinha certeza do que era mais aterrador, o corpo caído do avô ou a cena em que estava prestes a se desdobrar. Outra voz na multidão gritou em protesto. Você não pode fazer isso. E antes que alguém pudesse reagir, outro tiro ecoou e a mulher caiu de joelhos. E pânico se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas começaram a correr e a polícia começava a chegar. Mas era uma corrida contra o tempo. Ela olhou para o corpo da mulher e então seu coração parou. O que estava acontecendo ali, no meio daquele pesadelo? Ana percebeu que a verdade que ela buscara estava prestes a se transformar em uma armadilha mortal. Segredos podiam vir à tona, mas não sem um custo. O discurso de Paulo, as verdades ocultas da avó, a raiva explosiva do homem. Tudo isso agora estava entrelaçado em um jogo perigoso. E enquanto o caos se desenrolava, uma certeza tomava forma em sua mente. A batalha pela verdade teria um preço muito mais alto do que ela jamais imaginara. Enquanto as sirenes se aproximavam, Ana recuou, com o coração disparado. O passado, as mentiras, as traições, tudo começava a se conectar de uma forma que poderia causar a ruína de sua família. E naquele momento, a pergunta ressoava mais alta do que nunca. Até onde ela poderia ir para descobrir a verdade? Mas lá no meio da confusão, entre os rostos assustados, Ana reconheceu uma figura familiar. Uma mulher de cabelos escuros e expressão tensa que se aproximava dos limites da agitação. Era sua mãe. Ela parecia diferente, como se carregasse um peso que Ana nunca havia percebido antes.
O coração de Ana disparou. O que ela estava fazendo ali? Além de tensão, havia um brilho intenso nos olhos dela. Você não vai acreditar no que eu descobri, Ana. Ela gritou pelo caos. A multidão hesitou por um instante, prendendo a respiração enquanto os olhares se voltavam para ela. O avô, a voz de sua mãe tremulou. Ele não era quem pensávamos. O que você achou que sabia pode ser só a ponta do iceberg. Ana sentiu o estômago revirar. O que? Mas poderia estar escondido. E sem aviso, a revelação chocante pairou no ar, mudando tudo de forma que deixou todos atordoados. Não sabe! Gritou ela desesperadamente, puxando o braço livre como se quisesse se afastar dos olhares puxados pela multidão. Ele estava envolvido com pessoas perigosas. Vivia uma mentira. As palavras cortaram o ar e Ana sentiu um aperto no peito. O que mais ela não sabia? Como poderia ter estado tão próxima de um homem que possuía segredos tão sombrios? O pensamento a esmagava, como uma onda de dor a empurrava para baixo. Por que você não contou antes? Ana vociferou, desafiando a mulher que agora parecia pequena naquele caos todo. A multidão estava agitada e os murmúrios cresciam, cada um deles se alimentando da confusão e da urgência da situação. Porque eu tinha medo, a mulher respondeu, a voz quebrada. Ele me ameaçou. Ele disse que... A frase ficou presa na garganta dela, como se um bloqueio invisível a impedisse de revelar o que realmente estava por trás daquelas verdades. Mas antes que pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. Um estalido ecoou pela multidão. Um disparo. O tempo parou. As pessoas gritaram e um frio cortante tomou conta do ambiente. Ana congelou. Um grito feminino estridente cortou o ar. E quando ela voltou a olhar, a visão do avô ao chão a fez perder o fôlego. Ele não poderia estar ali, ferido e exposto. E a visão de algo tão macabro tornou tudo ainda mais insuportável. As pessoas começaram a se agitar, tentando entender de onde viera o tiro. A mulher, antes tão temerosa, agora parecia estar em um colapso total. Ele não sabia de nada! Ela gritava e Ana não compreendia o porquê da agonia dela. O pano de fundo virou um mar de confusão e medo, mas por trás disso havia algo mais. Uma figura emergiu das sombras. Era um homem alto, com uma expressão de raiva contida, seus olhos fundos e escuros como um abismo. Ele se aproximou da mulher, sem se importar que todos o olhassem. Você tinha que ficar calada. Você arruinou tudo. Sua voz baixa estava carregada de veneno e promessas. Ele tinha o ar de alguém que não se importava com nada além de proteger seus próprios interesses. Ana sentiu seu coração acelerar de novo. Quem é você? Perguntou, tentando enfrentar o desconhecido que se intrometia na história familiar, levando-a a um labirinto de mentiras. Ele não respondeu. Apenas lançou um olhar fulminante para a amiga da família. Mas Ana não desligava os olhos dele. Havia algo ali, um desespero profundo, um fio de conexão entre todos eles. Então, em um movimento rápido, o homem tirou algo do bolso. Se você trouxer a polícia aqui, eu vou acabar com todos vocês. Ele gritou,
sua voz ecoando na multidão como um trovão. E naquele momento, Ana não tinha certeza do que era mais aterrador: o corpo caído do avô ou a cena em que estava prestes a se desdobrar. Outra voz na multidão gritou em protesto: "Você não pode fazer isso!" E antes que alguém pudesse reagir, outro tiro ecoou e a mulher caiu de joelhos. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas começaram a correr e a polícia começava a chegar. Mas era uma corrida contra o tempo. Ela olhou para o corpo da mulher e então seu coração parou. O que estava acontecendo ali, no meio daquele pesadelo? Ana percebeu que a verdade que ela buscara estava prestes a se transformar em uma armadilha mortal. Segredos podiam vir à tona, mas não sem um custo. O discurso de Paulo, as verdades ocultas da avó, teria um preço muito mais alto do que ela jamais imaginara. Então, no meio da confusão, sua mãe, com lágrimas nos olhos, olhou diretamente para Ana e, em um sussurro desesperado, disse: "Você não sabe tudo, Ana. O avô não é o que você pensa. A verdade é muito mais complexa." Um estilhaço de pânico a percorreu, mas sua mãe continuou: "Ele é seu pai, não seu avô." A revelação caiu como uma bomba. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O quê?" Ela mal conseguiu repetir, a mente girando em confusão. Como é possível? Ele sempre foi. As lembranças da infância, a imagem de um homem que a amava, se desvaneciam em uma nova perspectiva. Ele não era apenas um avô, mas um pai. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça estavam mudando de lugar. E o que era uma década de amor e admiração agora parecia uma teia de mentiras. A multidão gritou, mas seus ouvidos estavam fechados. A revelação a paralisou. Leva tudo e todos a um abismo de escândalos. O legado do homem que sempre a protegera, agora todo ele questionado. Quais outras verdades estavam enterradas? Como ela poderia encarar isso? Um misto de confusão e raiva a tomou, enquanto percebeu que o que parecia ser seu mundo familiar se desmoronava em um instante. A batalha estava apenas começando. E enquanto a polícia se aproximava, Ana sabia que precisava descobrir quem realmente eram as pessoas à sua volta. Sabia que tinha que fazer isso. Mas e se no final, tudo que ela soubesse, tudo em que acreditava, houvesse sido uma mentira? Ana estava paralisada, o coração disparado, sem saber o que fazer. Sua mãe tinha revelado a verdade chocante sobre o avô. O pai, o mundo parecia girar vertiginosamente ao seu redor. E a multidão estava tão assustada quanto ela. O que isso tudo significava? Como tudo ali poderia estar ligado a segredos tão obscuros? As sirenes da polícia se tornavam mais próximas e as vozes na multidão se misturavam em um zumbido de incertezas. A única coisa que Ana conseguia ouvir era o eco do que sua mãe tinha acabado de dizer. A verdade é muito mais complexa. O pânico tomou conta dela e as dúvidas se enroscaram como uma cobra apertando o coração. E então,
Como se o destino tivesse uma piada preparada. Mais um tiro ecoou, cortando o ar. O som era agudo, o impacto ensurdecedor. O cenário virou um redemoinho de caos novamente. Mas algo diferente aconteceu. Em meio ao pânico, uma figura apareceu entre a multidão. Uma mulher que Ana reconheceu instantaneamente. Era Sarah, sua melhor amiga da infância. O olhar dela estava repleto de um terror absoluto. Não, não pode ser você! Ana gritou, e a mulher apenas balançou a cabeça com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria que você soubesse assim. Eu tentei te proteger. O que você sabe, Sarah? O que está acontecendo? A raiva e a confusão tomaram conta de Ana, mas na verdade havia um fio de medo que a impelia a querer entender tudo. A sensação de que mais segredos estavam à espreita. Sarah hesitou, seu olhar fixo no avô, agora em um mar de agentes de segurança que começavam a se aproximar. Ana, ele não é quem você pensa. O que eu sei pode arruinar tudo. Ele é responsável por coisas horríveis. A confissão dela era baixa, mas pesada como chumbo. O ambiente estava tão tenso que se podia ouvir a respiração ofegante de todos. Os gritos se tornaram um eco distante, enquanto a adrenalina percorria cada poro de Ana. Horríveis como o quê, Sarah? O tom da voz dela ecoou como uma ordem. E foi nesse momento que tudo mudou novamente. Sarah, com uma expressão de desespero, puxou Ana para mais perto e, em um sussurro, revelou: Eu sou sua irmã. E a verdade é que seu avô, seu pai, ele não queria que nós soubéssemos a verdade sobre quem ele realmente era. O envolvimento dele com aqueles homens, com o tráfico, era mais do que só negócios. Ele fazia parte de uma organização maior e ele matou pessoas. Ana sentiu o chão escorregar debaixo de seus pés. O que você disse? Não conseguia processar. Você? O que você quer dizer com isso? Eu ouvi e vi coisas que ele fez. Ele estava usando você como moeda de troca. E agora você está em perigo. A voz de Sarah tremia. O pânico não estava mais apenas na multidão externa. Agora, dentro de Ana, tudo começou a desmoronar. Os murmúrios começaram a subir novamente. E a polícia e os paramédicos se moviam rapidamente. O corpo de seu avô já era um foco central, e a revelação de Sarah se desenrolava como um pesadelo. O que mais ela não sabia? O que mais ele tinha feito? Novas perguntas surgiam como vespas em sua mente. Eu não posso acreditar que você dissesse isso. Como você pode ter certeza? Ana gritou. E naquele momento, a multidão virou suas atenções espantada. O desespero reflexivo os envolvia a todos. Talvez a verdade fosse tanto um alívio quanto uma maldição. Os olhos de Sarah brilharam de mágoa e frustração. Eu não entendi completamente até que vi o avô com ela. E vi ele fazer coisas que não deveria. Quando você nasceu, a família dele tinha que ser mantida em segredo. E você, Ana, se tornaria o alvo. Ele queria proteger você. Mas agora ele está morto. E o resto de nós está em perigo. As sirenes ecoaram ao fundo. Mas o mundo de Ana
estava se transformando em um vórtice de surpresas viscerais. Cada parte da sua vida parecia ter sido uma mentira. E apesar do desmoronamento, uma sombra de esperança começou a brotar. Se existia uma maneira de lutar, ela não seria apenas uma vítima. Ela teria que confrontar a verdade. Mas como? Aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Então, enquanto o pânico crescia, Ana olhou nos olhos de Sara, finalmente vendo a irmã que nunca soubera que tinha. O peso da família agora era mais do que apenas um legado. Era um fardo que elas teriam que compartilhar. Do que mais elas precisariam para se manterem a salvo? Uma batalha tinha se desenrolado, mas a pergunta que pairava no ar era: essa era uma luta que elas poderiam vencer? Ana sentiu seu coração pulsar descontroladamente. As revelações que a cercavam eram como sombras ameaçadoras. Você não pode estar falando sério, ela gritou para Sara, sua própria irmã, o peso das palavras ecoando no ar, como uma bomba prestes a explodir. A multidão ao redor começou a se agitar mais uma vez, mas Ana mal percebia. Tudo estava se desenrolando como um pesadelo. Ele te protegia, mas era tudo uma fachada. Sara implorou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Precisamos sair daqui. Não estamos seguras. Ana olhou para o corpo do homem que uma vez fora seu avô. Começou a ameaçar. Oh, pai! E a confusão a consumiu. Como assim eles se misturavam com o som da sirene? E a tensão era palpável. Precisamos conversar. Não podemos permitir que eles descubram tudo. Sara puxou Ana pela mão e elas começaram a se afastar. Quando se viraram, o olhar de um desconhecido se fixou nelas. Era o homem do tiro, ainda espreitando como uma sombra ameaçadora. Vocês não podem escapar da verdade, ele falou com um sorriso sinistro, que deixou Ana arrepiada. A multidão se dispersava. Não tinha tempo a perder. O terreno se tornava um campo minado de dúvidas e segredos. A intensidade do momento fazia o ar parecer denso, quase insuportável. O que mais havia lá fora? Para onde vamos? Ana questionou, o medo apertando seu peito. Sara a encarou, os olhos determinados. Precisamos encontrar a avó. Ela saberá o que fazer. A correria as levava à saída da cena, a adrenalina correndo nas veias. O passado podia ser um fardo, mas naquele instante o futuro dependia de suas ações. Com a multidão se dispersando, as sirenes cada vez mais próximas, Ana finalmente viu sua avó se aproximando, com o semblante de quem carregava um mundo nas costas. Vocês precisam vir comigo. Há coisas que precisam ser esclarecidas. A avó gritou, a voz cheia de urgência. E ali, em meio ao caos, Ana percebeu. A verdade poderia ser a sua salvação, mas também a sua perdição. Entraram no carro da avó, e o motor rugiu enquanto ela olhava pelo retrovisor. Nada será como antes, ela disse, a voz trêmula. E agora, precisamos enfrentar quem somos de verdade. A jornada estava apenas começando. A estrada diante delas se estendia, rodeada de incertezas. Mas um fio de esperança ainda brilhava. Eu estou com você, Ana afirmou.
prendendo a mão de Sara, um gesto de firmeza em meio ao turbilhão. Elas não estavam sozinhas. A verdade as unia, mas também era um terrível labirinto do qual precisariam sair. E enquanto o carro se afastava da cena, a sensação de mistério e novas revelações cercava o ar. O passado ainda segurava muitos segredos, e a pergunta permanecia: o que mais a família havia escondido? Com um futuro repleto de incertezas, a única coisa que Ana sabia era que a luta estava longe de acabar. Ei, antes de encerrarmos essa saga de mistérios e emoções, preciso que você faça algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos juntos desvendar mais segredos e eu preciso do seu apoio. Esmague o botão de like agora mesmo. Isso alimenta o algoritmo e me ajuda a trazer mais conteúdo incrível para você. Ah, e não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. O que você achou? E também compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como essa história termina. Este é o momento de